Em 26 de setembro, por volta das 2h03 da manhã, uma explosão foi registrada advinda dos pares de gasodutos no Nord Stream 2, nos sismógrafos marítimos na Suécia, na Dinamarca, nos centros de registros europeus, russos e americanos. 17 horas depois, às 19h03 da noite, outros registros irregulares, porém decorrentes de diversas explosões nos pares de gasodutos e em diferentes áreas do Nord Stream 1, nas regiões da ilha de Bornholm. O Nord Stream 1 liga a estação russa em Viborg até a estação alemã de Landfall, na província de Greifswald. Já o Nord Stream 2 liga da estação russa na Baía de Narva em direção à estação de Alandstation, também na província alemã de Greifswald. Autoridades europeias, como o Serviço Secreto Alemão, disseram publicamente que acreditam que a operação de sabotagem foi provavelmente patrocinada por algum Estado forte, possivelmente por causa da sofisticação com que os perpetradores plantaram e detonaram os explosivos no fundo do Mar Báltico sem serem detectados. As autoridades americanas não declararam publicamente que acreditam que a operação foi patrocinada por um Estado, mas, pela primeira vez, os Estados Unidos declararam ao New York Times que a inteligência revisada por autoridades do país indicou que um grupo pró-ucraniano estava por trás dos ataques aos gasodutos Nord Stream. Essas alegações dos Estados Unidos seriam um sinal de que os americanos estariam tentando abandonar agora a Ucrânia? As explosões submarinas nos oleodutos entre a Rússia e a Alemanha ocorreram nas zonas econômicas exclusivas da Suécia e da Dinamarca no Mar Báltico. Ambos os países concluíram que as explosões foram deliberadas, mas não disseram quem poderia ser o responsável. O relatório do New York Times de terça-feira citou autoridades dos Estados Unidos dizendo que não havia evidências de que o presidente Volodymyr Zelensky ou seus principais assessores estivessem envolvidos ou que os perpetradores estivessem agindo a mando de qualquer funcionário do governo ucraniano. Os Estados Unidos e a OTAN classificaram os ataques de 26 de setembro como um ato de sabotagem, enquanto a Rússia culpou o Ocidente e pediu uma investigação independente. Nenhum dos dois forneceu provas. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que os relatórios sobre os ataques foram um esforço para desviar a atenção. No entanto, em 10 de fevereiro, um jornalista americano denunciou a participação da Marinha dos Estados Unidos, com consentimento do governo americano, na implantação de explosivos subaquáticos através de mergulhadores de combate. A destruição do oleoduto Nord Stream 2 entre a Rússia e a Alemanha foi um ataque terrorista perpetrado pela Marinha dos Estados Unidos numa missão planeada antes da invasão da Rússia. Segundo o relatório do jornalista vencedor do prêmio Pulitzer, Seymour Hersh, um dos principais jornalistas investigativos e mais respeitados do mundo, que expôs o massacre de My Lai durante a Guerra do Vietnã. Também contribuiu para revelar o escândalo Watergate e abuso de prisioneiros em Abu Ghraib. A Marinha dos Estados Unidos, de acordo com Hersh na época, colocaria os explosivos durante o exercício militar Baltops 22, que envolveu dezenas de navios de guerra e milhares de pessoas. A Marinha dos Estados Unidos publicou um comunicado à imprensa sobre as operações de mergulho em alto mar durante o exercício, incluindo uma foto de um mergulhador em alto mar. Embora os explosivos tenham sido plantados durante o exercício, de acordo com Hersh, a Casa Branca acabou decidindo não desencadear as explosões imediatamente. Em vez disso, permitiu que fossem detonadas remotamente lá em setembro, durante os exercícios. Analisar assuntos de guerra e geopolítica aqui no YouTube faz com que o engajamento e a monetização caiam vertiginosamente. Poucos recebem notificações dos vídeos diários. Então peço a sua ajuda através de um Pix para a nossa chave canalaramilitarov@gmail.com, que vai ajudar em muito o nosso canal. O mais curioso disso tudo foi a rápida negação da Casa Branca. O relatório do jornalista Hersh incluiu refutações da Casa Branca, que declarou em resposta à sua história: "Isso é ficção completa e falsa." E a Agência Central de Inteligência Americana também se manifestou e declarou: "Esta afirmação é completa e totalmente falsa.
Os novos relatórios de inteligência apresentam a primeira pista significativa conhecida sobre quem foi responsável pelos ataques aos oleodutos, ou melhor, gasodutos Nord Stream, que transportavam gás natural da Rússia para a Europa. As novas informações de inteligência analisadas por autoridades dos Estados Unidos sugerem que um grupo pró-ucraniano realizou o ataque aos gasodutos Nord Stream no ano passado, um passo para determinar a responsabilidade por um ato de sabotagem que confundiu investigadores de ambos os lados do Atlântico por meses, ou quiseram parecer que estavam confusos. A Ucrânia e seus aliados foram vistos por algumas autoridades como tendo o motivo potencial mais lógico para atacar os gasodutos. Eles se opuseram ao projeto por anos, chamando de ameaça à segurança nacional, porque permitiria à Rússia vender gás mais facilmente e barato para a Europa. Depois que o artigo do New York Times foi publicado, Mikhailo Podolyak, um conselheiro sênior de Zelensky, postou no Twitter que a Ucrânia não tem nada a ver com o acidente no Mar Báltico. Ele acrescentou ainda que não tinha informações sobre grupos de sabotagem pró-ucranianos. Autoridades americanas disseram que não sabiam muito sobre os perpetradores e suas afiliações. A revisão da inteligência recentemente coletada sugere que eles eram oponentes do presidente Vladimir Putin da Rússia, mas não especifica os membros do grupo ou quem dirigiu ou pagou pela operação. As autoridades americanas se recusaram a revelar a natureza da inteligência, como ela foi obtida ou quaisquer detalhes sobre a força das evidências que ela contém. Aqui o canal Área Militar está propagando as informações dos dois lados, mas também temos as nossas análises, e todas essas revelações atuais são muito estranhas. Algumas especulações iniciais dos Estados Unidos e da Europa centraram-se na possível culpabilidade da Rússia, especialmente devido às suas proezas em operações submarinas. Embora não esteja claro qual motivação a Ucrânia teria para sabotar os gasodutos, uma vez que eles têm sido uma importante fonte de receita e um meio para Moscou exercer influência sobre a Europa. Funcionários que revisaram a inteligência disseram acreditar que os sabotadores eram provavelmente cidadãos ucranianos ou russos, ou uma combinação dos dois. Autoridades dos Estados Unidos disseram que nenhum cidadão americano ou britânico estava envolvido. Foi levantada uma estimativa sobre o custo de reparo dos gasodutos, que está em cerca de 500 milhões de dólares. Autoridades americanas disseram que não encontraram nenhuma evidência de envolvimento do governo russo no ataque. Moscou parece ter descartado a possibilidade de reparo. Isso porque já considera irreversível escoar fluxo de gás novamente para a Europa. Os explosivos provavelmente foram colocados com a ajuda de mergulhadores experientes que não pareciam estar trabalhando para militares ou serviços de inteligência. Quer divulgar sua empresa aqui no canal? Envie-nos uma mensagem para contato@areamilitaroff.com que iremos analisar e explicar detalhadamente.